Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 31 de agosto. Eu gostaria de meditar com vocês hoje em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 20. Mas eu vou começar no verso 19. Escreva, pois, estas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Anjos e igrejas na mão do Cristo. Não só as 7 igrejas do Apocalipse, mas todas as igrejas em todos os tempos. Porque o livro de Apocalipse não é um livro que fala somente dos finais dos tempos, é principalmente a revelação de Jesus Cristo. É o que a palavra Apocalipse quer dizer, revelação. E o livro começa então dizendo revelação de Jesus Cristo. Depois de ter se revelado a João, ele diz no verso 19, então, porque você teve essa revelação, agora escreva o que eu vou te dizer, não só as coisas para o presente, mas também aquelas que vão acontecer. Todas essas coisas vão ser, então, importantes aqui, não por elas mesmas, mas por causa da revelação de Jesus Cristo. E desde o início, desde o começo, ele mostra que ele é o chefe. E, aliás, vai ser falado no capítulo 17, no verso 14, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não são os mensageiros aqui, os anjos, porque anjo quer dizer mensageiro, não são os mensageiros das 7 igrejas que são senhores. É Cristo que é o Senhor. E eles estão nas mãos do Senhor. Interessante. Isso servia para aquelas igrejas da Ásia. A única igreja que era muito conhecida era a igreja de Éfeso. Era a única igreja que era conhecida, inclusive tem um livro sobre ela no Novo Testamento, enviado àquela igreja por Paulo quando ele estava na prisão. As outras igrejas são igrejas completamente obscuras, ninguém nunca tinha ouvido falar dessas igrejas antes de lermos, a não ser no livro de Colossenses, a gente ouve falar de Laodiceia. As outras igrejas ninguém conhecia até então. Por que será que ele não enviou esta carta também às igrejas do norte da África ou então da Europa? Mas foram enviadas somente às 7 igrejas, que inclusive naquela mesma região, havia outras igrejas, mas não foram estas outras igrejas que ele enviou. Somente aquelas 7 que se encontravam no mesmo vale, onde você vai encontrar as cidades, vão formar um tipo de crescente. Porque esta carta, na verdade, é enviada a todos os mensageiros e mensageiras e é enviada a todas as igrejas em todos os tempos. Erra quem diz que Apocalipse foi escrito só para a igreja dos finais dos tempos. Que interesse teria a igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, de ler Apocalipse então? A não ser que o final dos tempos acontecesse na época, no final do primeiro século, quando João escreveu esta carta, ou quando ele recebeu esta revelação. Não, a gente percebe muito bem que o Cristo tem em suas mãos todos os líderes de todas as igrejas de todos os tempos. E ele também tem a igreja dele em suas mãos. Porque a igreja que está nas mãos de Cristo não só são as 7 igrejas do Apocalipse, são todas as igrejas. Todas as igrejas locais e toda a igreja de Cristo Jesus. Não se esqueça que a igreja de Cristo Jesus não é uma denominação. A igreja de Cristo Jesus não é uma organização. A igreja de Cristo Jesus não é uma associação nem um clube. A igreja de Cristo Jesus é um povo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. E ele vai dizer, inclusive, neste livro, mas também em Mateus, quando Jesus fala algo de muito importante, aliás, tudo que ele falou é importante, ele diz, por exemplo, em Mateus 11:15, aquele que tem ouvidos, ouça. Em Mateus 13:9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus 13:45, então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Então, Apocalipse, a mensagem de Apocalipse é para você. Inclusive, eu dei uma olhada agora no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, onde a gente vai encontrar as exortações às 7 igrejas da Ásia Menor. E todas as igrejas, no final de todas as mensagens a todas as 7 igrejas, está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você faz parte desta igreja maravilhosa, daqueles que foram tirados para fora? Então esta mensagem é para você.
A mensagem dirigida às 7 igrejas é dirigida a você e à igreja local na qual você pertence. E se você é líder de uma igreja, se você foi colocado como servo, porque o pastor não é nem um ditador nas escrituras, ele recebeu um dom para ser um pastor de ovelhas. Uma coisa importante para você saber se você é pastor é que você é um servo de todos e você está nas mãos daquele que vive pelos séculos dos séculos, e a sua igreja também. Toda igreja que não está nas mãos de Cristo não pertence a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós.